Queridos alunos do 9º ano, espero que todos vocês estejam bem de saúde e que essa semana seja uma semana abençoada, que vocês possam acompanhar e realizar todas as atividades postadas via AVA e que possam realizá-las no tempo previsto, ok? Vamos aqui a mais uma videoaula de correção de atividade. E vamos corrigir as questões 7, 8, 9 e 10, que foi postada na semana 11 e na semana 12, para que vocês pudessem adiantar essa atividade e nesta semana pudéssemos fazer a correção. Tá? Vamos corrigir apenas a parte de análise linguística, questões 7, 8, 9 e 10. Então, quem ainda não fez, ainda há tempo, vamos lá, comecem a fazer. E quem já fez, pegue seu caderno lá para confirmar, comparar as respostas para verificar se vocês acertaram ou não. Vamos lá? Releia os seguintes trechos da entrevista de Poliana Ferrari e responda as questões 7 a 9. Vamos lá? Precisamos fazer a leitura desses trechos para que possamos responder as questões. Trecho 1. As fake news sempre existiram. No meu livro, eu cito relatos e resumos de jornais fake desde Roma Antiga. Trecho 2. Não estou falando de viés político, mas de etapas de apuração. Trecho 3. Bolha são as redes sociais e proponho uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço. Vamos verificar de que forma esses trechos serão trabalhados nas questões. Questão 7, letra A. Vamos lá. Qual ou quais trecho ou trechos é ou são constituído ou constituídos por período ou períodos simples? Vamos ver. Para isso, temos que novamente analisar os períodos. As fake news sempre existiram. Ponto. Aí eu tenho um período simples. No meu livro, eu cito relatos e resumo de jornais fake desde a Roma Antiga. Olha aí. Já temos aí um trecho constituído por períodos simples. O segundo e o terceiro trecho, eu vou fazer a leitura para a gente confirmar que eles não são períodos simples. Não estou falando de viés político, mas de etapas de apuração. Aí já temos um período o quê? Composto. Terceira, bolha são as redes sociais e proponho uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço. Outro período composto. Então, a resposta é trecho 1. Nele há 2 períodos simples. Vocês estudaram composição de períodos e sabem como identificar os tipos de período. Portanto, acertaram se responderam trecho 1. Letra B. Qual ou quais é ou são constituído ou constituídos por período ou períodos composto por coordenação? Quais desses períodos são compostos por coordenação? Sabemos que o 1 não é, certo? Então, 2 e 3 já lemos e vimos que ambos são períodos compostos por coordenação. Por quê? Porque identificamos aqui uma conjunção que liga as 2 orações do período, certo? Outra conjunção aqui é a conjunção e, que liga as 2 orações do trecho 3 e a conjunção mais, que liga as orações do trecho 2. Então, eu já sei identificar quais desses trechos são constituídos por períodos compostos, ok? Período composto por coordenação. Vamos lá. Os trechos 2 e 3. Identificar é fácil. Agora, vamos ver a próxima alternativa. Alternativa C. Como se classificam, ou se classificam, as orações
oração ou orações do ou dos período ou períodos, composto ou compostos por coordenação. Como que eu vou classificar os períodos que eu já identifiquei como períodos compostos? Ok? Vamos lá. Eu tenho que identificar todas as orações. Aqui eu já tenho as respostas, mas para eu chegar nessas respostas, eu preciso analisar os dois trechos. Então, no trecho 2, eu tenho as seguintes orações. Não estou falando de viés político. Ponto. Aí, vírgula, né? Aqui eu tenho uma oração. Que tipo de oração é esta? É uma oração coordenada assindética. Aqui, ó. Oração coordenada assindética. Não estou falando de viés político. Aqui eu tenho uma oração. Tenho aqui o verbo falar, né? Uma forma verbal, falar, que me dá condição de oração. Contudo, nessa oração eu não tenho nenhum síndeto, certo? Nenhuma conjunção. Por isso eu a classifico por oração coordenada assindética. Ainda nesse período, vamos continuar a leitura, vírgula, mais, olha a conjunção mais, de etapas de apuração. Ou seja, estou falando de etapas de apuração. Segunda oração, que eu classifico como sindética adversativa. Por que sindética adversativa? Porque a segunda oração ela é introduzida pela conjunção mais, que é uma conjunção adversativa, coordenativa adversativa. Logo, eu estou diante de uma oração coordenada sindética adversativa. Acertaram? Tenho certeza que sim. No trecho 3, também a primeira oração, bolha, são as redes sociais. Então, bolha são as redes sociais é uma oração. É uma oração que assindética, porque não tem síndeto, não tem conjunção. Isso aqui está bem claro para vocês. Agora, a próxima oração é introduzida por essa conjunção aqui, esta conjunção, que é a conjunção E, que é uma conjunção coordenativa aditiva, pois expressa a ideia de soma, adição, ok? E propõe uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço. Logo, estou diante de uma oração coordenada sindética aditiva, aqui embaixo, tá? Aí a resposta para vocês. E a explicação também de tal resposta. Então, podemos passar para a alternativa D. Agora aqui, vamos analisar a habilidade de vocês, né? Transforme o trecho 1 em período composto por coordenação. Então, nós constatamos que o trecho 1, ele é constituído, e não composto, constituído por períodos simples, tá? Agora, ele pede para que você transforme o trecho 1 em período composto por coordenação, utilizando conjunção que julga mais, utilizando a conjunção, né, que julga mais adequada, tendo em vista o sentido do texto. Depois, classifique as orações do novo período. Então, vocês vão transformar, colocando uma conjunção e ainda vão classificar a oração do novo período que vocês constituíram. Vamos lá? O período que deve ser transformado é esse aqui. As fake news sempre existiram. Ponto. No meu livro eu cito relatos e resumo de jornais fake desde a Roma Antiga. Espero que vocês estejam acompanhando a correção, tá? Estejam aí concentrados e já resolvendo essa questão. Resolveram? Uma possibilidade, né, de transformação é acrescentando a conjunção e.
As fake news sempre existiram e no meu livro eu cito o relato. Então, deixa de ser um período simples para ser um período composto. E neste período composto, eu tenho a primeira oração, as fake news sempre existiram, certo? Essa oração eu classifico como assindética, porque ela não tem síndeto. E no segundo período, e no meu livro, eu cito relato. Aí continua toda a sequência da oração. Relato e resumos, jornais fake desde Roma Antiga. Como essa segunda oração é introduzida pelo E, que nós já sabemos, já falei na alternativa passada, que é a conjunção coordenativa aditiva, então estou diante de uma oração coordenada sindética aditiva, respectivamente. Acertaram? Então vamos lá, vamos avançar. Aqui. Oitava questão. Observe o trecho 2. Vamos observar o trecho 2. Já. Num período constituído por esse trecho, a conjunção mais introduz uma oração cuja forma verbal está em elipse, isto é, subentendida. Qual é essa forma verbal? Vamos voltar ao trecho 2 para que nós possamos analisar. Aqui, ó. Não estou falando de viés político, mas aqui a conjunção de etapas de apuração. Não estou falando de viés político, mas de etapas de apuração. Mas o quê? Estou o quê? Falando de etapas de apuração. Continuando, vamos voltar lá para a questão. Então, a conjunção mais introduz uma oração cuja forma verbal está em elipse, ou seja, ela está o quê? Subentendida. Ela não está ali escrita na oração, mas subentende-se que faz parte daquela oração. Qual é essa forma verbal? Acabei de dizer. A forma verbal é estou falando. Quando ele disse assim, vou até fazer a leitura aqui para não voltar. Não estou falando de viés político, mas de etapas de apuração. Aí, onde deveria entrar esta forma verbal? Não estou falando de viés político, mas estou falando de etapas de apuração. Entendido, galera? Entendido, alunos? Vamos lá, avançando. Quais são os elementos colocados em oposição pela conjunção mais no período? Quais são? O mais, por ele ser uma conjunção coordenativa aditiva, ele expressa a ideia de oposição, de ideias contrárias, né? Onde há uma quebra de expectativa, onde não é feito o que é esperado, mas o oposto. Vamos lá. Viés políticos e etapas de apuração. Então, ele diz aqui, não estou falando de viés político, mas estou falando de etapas de apuração. Então, existe aí a oposição entre essas duas orações, ok? Entre esses dois elementos, viés políticos e etapas de apuração. Prosseguindo, releia outro trecho da entrevista. Vamos reler outro trecho, já estamos caminhando para o final, ok? Aqui a disposição da entrevista, aqui é um trecho. Quem são os maiores produtores de fake news hoje? Hein, turma, quem são? Temos aí a resposta, da Poliana Ferrari. Temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com as fake news, mas eles representam 30% da veiculação de informações falsas. A maior parte vem das pessoas que propagam pequenas mentiras, embasada em ódio por não pactuarem com determinada ideologia.
ou conteúdos inapropriados que visam a perseguição de determinados grupos ou indivíduos, por exemplo, o vazamento de fotos por bullying. Isso aí está no nosso dia a dia, vocês conseguem perceber que isso ocorre, certo? Mas a questão não é discutir sobre as fake news neste momento. Vamos ver o que esse trecho, de que forma esse trecho vai ser explorado linguisticamente. Observe a conjunção mais, né? Aqui o mais, ó. Aqui o mais, ok? Que orações são ligadas por ela, pela conjunção? Fácil, é só eu voltar aqui antes. Temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com as fake news, mas eles representam 30% da veiculação de informações falsas. Então, mais está conectando esta oração e esta aqui. Vamos lá. Olha só. Temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com fake news e eles representam 30% da veiculação de informações falsas. Então, são essas duas orações até fake news e a partir daí tem o mais, eles representam 30% da veiculação de informações falsas. Então, são essas duas orações que o mais está ligando, ok? Vamos lá. Letra B. A conjunção mais, nesse contexto, não estabelece oposição entre duas orações por ela conectadas, mas sim entre a primeira oração e uma conclusão a que se pode chegar a partir da informação vinculadas pela segunda oração. Entre as expressões a seguir, indique a que corresponde a essa conclusão. Vamos ver. Nós temos aqui as alternativas para que vocês possam escolher. Ok? Então, vamos ler novamente esse comando? Está extenso, pode ser que alguém não tenha entendido. A conjunção mais, nesse contexto, não estabelece oposição entre as duas orações por ela conectada. Aquelas duas orações lá, ok? Mas sim entre a primeira oração e uma conclusão, a que se pode chegar a partir da informação vinculada pela segunda oração. Entre as expressões a seguir, indique a que corresponde a essa conclusão. Então, ele foi bem claro aqui no comando, né? O comando foi bem claro. Ele disse que o mais aí, ele não está no contexto de oposição, e sim de conclusão, ok? E vamos ver qual expressão corresponde a essa conclusão. Se vocês quiserem, a gente pode voltar lá ao texto. Vamos lá, rapidinho. Temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com as fake news, mas elas representam 30% da veiculação de informações falsas. A maior parte vem das pessoas que propagam pequenas mentiras embasadas em ódio por não pactuarem com determinada ideologia ou conteúdos inapropriados que visam a perseguição de determinados grupos ou indivíduos. Por exemplo, o vazamento de fotos por bullying. Aqui é o trecho, certo? E ele afirma que nesse contexto a conjunção mais não estabelece oposição, mas sim entre as duas orações por ela conectada, mas sim entre a primeira e uma conclusão, tá? Que aqui se pode chegar a partir da informação vinculada pela segunda oração. Então, naquele contexto, existe uma conclusão mais lá para frente, que eu acho que vocês puderam observar. Que conclusão foi essa? Primeira, esse escritório vincula informações falsas. Foi essa a conclusão? Não, não foi essa a conclusão. Acho que não, hein? Esses escritórios produzem conteúdos inapropriados? Também não. Esses escritórios
aqui, são os maiores produtores de fake news? Não, porque onde ela estabelece a oposição, ela diz assim, mas apenas 30% das fake news são produzidas por ele. Então, se é 30%, não é a maior parte, né? Então, eles não são os maiores produtores. Quarta, esses escritórios não são os maiores produtores de fake news. Olha aí, já até dei a resposta aqui quando eu li o terceiro item. Então, a resposta é essa mesmo. Aqui, a quarta, eu subi os itens e acabou a setinha vindo para baixo aqui. Mas a resposta certa é o quarto item. Esses escritórios não são os maiores produtores de fake news. Então, quando a conjunção mais fez a relação de oposição, vou voltar para que vocês possam confirmar essa resposta. A oposição entre essas duas orações que afirma que temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com fake news, mas eles representam apenas 30% de informações falsas, eu consigo concluir que esses escritórios não são os maiores produtores de fake news. Entendido agora? Ficou meio confuso no início, mas agora acho que já todo mundo entendeu, certo? Continuando, resposta certa é o item 4. 10ª e última questão, vamos lá. A conjunção pois é geralmente coordenativa, explicativa. Sim, nós sabemos que o pois é uma conjunção que merece um destaque especial, né? Quando, porém, vem depois do verbo, é conclusiva. Compare estas frases. Vamos lá, vamos às frases. Acredito, pois estou certo. Acredito, estou, pois, certo. Acredito, estou certo, pois. Vamos lá. Vamos à letra A. Identifique em qual ou quais delas, pois é conjunção conclusiva, em qual ou quais é explicativa. Então, nós fizemos a análise ainda há pouco, falando sobre a posição do pois, né, que é importante essa análise de posição antes do verbo da segunda oração ou depois do verbo, para identificar que tipo de conjunção, né, qual é o sentido da conjunção, valor. Na primeira, é conjunção explicativa. Como nós vimos, o pois está antes do verbo. Acredito, pois estou certo. Na segunda e na terceira é conjunção conclusiva, onde ele diz estou, pois, certo. Acredito, estou, pois, certo. E a outra, acredito, estou certo, pois. Então, nesses dois casos, nós falamos sobre a posição do pois, que ele vem depois do verbo da segunda oração, certo? Letra B. Explique a diferença de sentido entre as frases. Na primeira frase, a conjunção pois explica a razão de a pessoa acreditar, explica o motivo, né? Acredito, pois estou certo, é o porquê. Na segunda e na terceira, introduz uma conclusão, a de que a pessoa estaria certa pelo simples fato de acreditar. Acredito, logo estou certo. Quer dizer, daria até para fazer essa substituição que não teria alteração no sentido. Então, pessoal, terminamos aqui a correção da análise linguística. Até a próxima aula. Espero que todos tenham acompanhado, ok? E até mais. Uma boa semana a todos.